YouTube também, então vou esperar hoje. Boa noite a todos, boa noite ao pessoal também que está no vídeo, que vai assistir depois, então pode ser bom dia também. Então hoje nós vamos falar um tema bastante interessante, ele é um tema filosófico, portanto ele não tem assim uma referência literária, mas ele é um tema óbvio, nada do que eu vou falar aqui vocês já não sabem, mas, de certa forma, é uma maneira de a gente rever esses conceitos e, com isso, a gente aplicar na nossa vida. O tema hoje da palestra é o verdadeiro perdão. Nós vamos falar de perdão novamente. Nós tivemos uma palestra recentemente, né? Um vídeo que falava de perdão, e é uma coisa muito importante da gente estar refletindo sobre. Por isso, nós vamos trazer novamente aqui uma outra abordagem. Tá? A gente vai começar a falar de perdão falando da definição, né, que a gente encontra sobre o perdão nos livros, né, nas enciclopédias, aí, nos dicionários. Onde define que o perdão é ação humana. Então, vamos rever a frase em pedaços. É uma ação humana, ou seja, eu preciso tomar uma decisão de perdoar. Então, é uma ação humana de se livrar de uma culpa, uma ofensa ou uma dívida, que visa a eliminação de qualquer ressentimento, raiva, rancor ou outro sentimento negativo sobre determinada pessoa ou por si próprio. Esse finalzinho é muito importante. Perdão por si próprio. Que eu acho que é o mais difícil. Algumas linhas filosóficas ou algumas pessoas costumam definir o perdão de uma maneira equivocada, dizendo o seguinte, que o perdão é o esquecimento das ofensas. E, na verdade, o esquecimento é algo relacionado à memória, ele é fisiológico. Ele não está relacionado com esse sentimento do perdão. O esquecimento ele é algo que está no nosso intelecto, na nossa memória, enquanto que o perdão é um sentimento. Não existe uma relação direta entre o ato de perdoar e o ato de esquecer. Não é necessário esquecer para se perdoar. Assim como mesmo que uma vez esquecido, por não fazer mais parte do nosso dia a dia, isso não quer dizer que nós perdoamos. Então, a gente vê que não existe uma relação entre o perdão e o esquecimento. Aí a gente fala assim, como que a gente pode não ter perdoado se a gente esqueceu, né? E aí a gente tem que lembrar, nós que somos espíritas, nós temos que lembrar daqueles casos de pessoas que a gente não conhece e, de repente, a gente encontra pela primeira vez e a gente sente uma antipatia terrível. A gente fala assim, nossa, eu não fui com a cara daquele sujeito. Isso é uma lembrança que você trouxe de outra vida. Ou seja, mesmo que nessa vida você não se lembre mais o que aconteceu, o nosso íntimo, o nosso espírito, ele se lembra e ele não perdoou. E isso gera essa antipatia. Então, o perdão, ele não tem nenhuma relação com a memória ou o esquecimento. Da mesma forma, perdoar também não é dizer para alguém, tá tudo bem, eu te perdoo, mas ainda assim é manter um sentimento de antipatia, algum ressentimento ou uma energia ruim com relação àquela pessoa que nos ofendeu. Então, o perdão da boca para fora, ou deixa para lá, faz de conta que não aconteceu, mas eu manter essa energia, não é perdoar também. Tá? Então, assim, a gente pode até falar assim, eu fingi que perdoei, mas a gente não perdoou. O nosso íntimo sabe que nós não perdoamos. O ato de perdoar é uma coisa das mais complicadas para o ser humano. Porque exige um alto nível de resignação e controle do ego. Resignação também uma outra palavra, talvez a gente vá fazer uma palestra somente sobre isso. Resignação não é o ato de você aceitar tudo, calado, e fazer de conta que está tudo certo.
Resignação não é isso. Resignação é algo muito mais sublime, muito mais nobre do que isso. Ele tem a ver com o fato de você compreender o porquê aquilo aconteceu para você, tirar uma lição positiva e ver aquilo de uma maneira positiva, mesmo que tenha trazido um sofrimento inicial. Então, é realmente um estado de consciência bem elevado, você ser resignado. E controle do ego, porque aquilo que mais gera mágoa na gente é o fato da gente achar que o nosso ego não merecia aquilo. A gente não merecia passar por aquilo. Aquilo foi uma grande sacanagem. Sabe, aquela pessoa não tinha o direito de fazer isso. Ou mesmo a gente não se perdoar porque a gente cometeu um erro e a gente falar, poxa vida, eu nunca deveria ter feito isso, eu nunca vou conseguir me perdoar. Porque o que eu fiz é inaceitável. Então, o ego, ele acaba se colocando como vítima. E é por isso que é tão difícil da gente perdoar. Eu queria fazer uma pergunta para vocês aqui, responde quem quiser, tá? Também não vamos entrar em detalhes, mas eu queria perguntar aqui, pedir para levantar a mão, as pessoas que acham que é difícil perdoar. Quem acha que é difícil perdoar? Ok? Agora, mantenha a mão levantada ainda, por favor. Eu queria que vocês fechassem o punho. Quem acha que é difícil perdoar, mas gostaria muito de perdoar? Aí ninguém ficou com a mão aberta. Ufa. Okay. Então, é só para a gente ter uma ideia. É só para a gente ter uma ideia de que realmente a mágoa é algo que machuca mesmo, que a gente saiba que, mesmo que a gente ache difícil perdoar e não queira perdoar, a gente sabe que é importante e gostaria muito de perdoar. Então, é interessante que todo mundo falou que gostaria de perdoar mesmo tendo dificuldade. Quem levantou a mão, né? E aqueles que não levantaram a mão também não sabem perdoar ainda, mas não queriam levantar. Não tem saída. É mentiroso. Quem daqui não concorda com essa última afirmação? Não, eu acho assim, depende. Muitas vezes a gente acaba nem lembrando, deixando para lá. Né? Ok. As pessoas humildes conseguem perdoar com muito mais facilidade. E é por isso que a humildade é uma dádiva ou uma qualidade moral muito exaltada como uma das principais qualidades morais que foi ensinada por Jesus Cristo. A pessoa humilde, e quando a gente fala pessoa humilde, não estamos falando de pessoa pobre, tá? Porque a gente costuma falar que pessoa pobre é humilde, isso não é verdade também. Tem muita pessoa pobre que é orgulhosa, eu sou um deles. A pessoa humilde, ela não se ofende com facilidade, mas principalmente possui uma compreensão intuitiva de que as pessoas erram e um dia vão reconhecer o erro e vão se arrepender. Ou seja, a pessoa humilde é aquela que não deixa o ego passar por cima. Ela reconhece que assim como ela também poderia ter errado, as outras pessoas também podem errar. Então ela é uma pessoa mais resignada nesse sentido. Ela tem essa noção de que errar é humano e mesmo que a pessoa nunca se arrependa em vida para você, ela sabe intuitivamente que um dia ela vai se arrepender. Pode não ser nessa vida, pode ser em outras, mas vai se arrepender, porque isso faz parte da caminhada de todo mundo. O perdão não é um ato de fraqueza, como muitas pessoas falam. Como os mais orgulhosos podem pensar, exige muita coragem e principalmente muita inteligência emocional para se perdoar verdadeiramente. Vocês já ouviram falar da definição de inteligência emocional? Quem daqui nunca ouviu falar desse termo, inteligência emocional? Legal. Então, a pessoa que tem bastante inteligência emocional, ela sabe coordenar a sua emoção de maneira produtiva. Então, como a emoção faz parte do nosso dia a dia e é impossível viver sempre, nós não somos robôs,
A pessoa que sabe dosar a emoção mediante a necessidade para tornar aquilo uma coisa produtiva é uma pessoa que tem inteligência emocional. Então, uma pessoa que sabe dosar a mágoa, a raiva, a felicidade e coloca aquilo da maneira certa, ela tem mais facilidade de perdoar. Ela sabe na hora que ela fala, puxa, eu não posso sentir raiva nesse momento, porque eu tenho que tentar ver um outro lado da situação. Então, essas pessoas, elas são muito fortes, porque elas têm essa capacidade de controlar algo que é bastante incontrolável para a maioria dos seres humanos, que é a emoção. Tá? Então, isso é uma qualidade de uma pessoa forte. Uma pessoa que não consegue perdoar é, na verdade, uma pessoa que não consegue ser feliz por sua própria conta. E depende da atitude alheia, segundo as suas expectativas, para ser feliz. Ou seja, quem não consegue perdoar é uma pessoa que depende do que o outro faça aquilo que ela espera que seja feito para ela poder ser feliz. Ela deposita no outro a chance dela ser feliz. E isso não está certo. Isso não é justo conosco. Né? Nem com o outro, né? E nem com o outro. É uma tremenda injustiça com o outro. Porque imagina que você entra numa relação de amizade, ou casamento, ou pai e filho, e você acusa o outro de não conseguir perdoar, porque ele fez uma coisa que você não esperava, ou que você esperava que fosse feito de maneira diferente. Olha que peso que você está transferindo para as costas do outro. Sendo que muitas vezes aquele outro, ele não estava preparado para aquela responsabilidade. Ou muitas vezes ele não fez com a intenção de te magoar. Ou ele fez porque ele teve uma fraqueza. Então, você colocar essa responsabilidade no outro é uma tremenda injustiça. E também com você, porque você tem o direito de ser feliz. Agora, você vai depender de tudo que os outros fazem para você ser feliz, você não vai ser feliz nunca, porque nós somos falhos. Perdoar é um ato de libertação do controle do ego, e principalmente da dependência que depositamos no outro como condição de nossa felicidade. Ao perdoarmos, estamos passando a mensagem que podemos ser felizes apesar dos atos infelizes aos quais fomos submetidos por parte de outras pessoas. Ou seja, nós estamos assumindo essa responsabilidade, essa vontade, estamos agindo em prol de ser feliz, independente de qualquer coisa que tenhamos feito. Então, isso é perdoar. Olha quanta força e evolução moral precisa para a gente perdoar. Ao perdoarmos verdadeiramente, não mais seremos afetados por aquelas ofensas e, por isso, não precisaremos despender mais energias com sentimentos negativos por algo que nos tenham feito. Então, ou seja, é uma libertação onde você, depois que você vence essa barreira, é uma coisa muito mais tranquila, porque você não mais vai despender energia acusando, sentindo mágoa, sentindo raiva, que não são sentimentos naturais do ser humano. Esses sentimentos, eles consomem muita energia. Então, uma vez que você aprendeu a perdoar ou conseguiu perdoar, a vida fica mais leve. Aí teve uma definição interessante que eu ouvi a respeito de perdoar, que era o seguinte, que não é minha, tá? Essa aqui eu ouvi uma pessoa falando. Perdoar é um ato de agradecer o universo por nos alertar sobre alguma fraqueza moral que nós temos e que se manifestou quando delegamos ao outro o nosso direito de ser feliz. Tá? Então, assim, se você aprender a ver o perdão como um aviso do universo dizendo o seguinte, olha, presta atenção, você está delegando a sua felicidade. Então, é um processo que, se a gente praticar, vai ficar mais fácil de perdoar. Ok? Bom, a palestra hoje é bem curta, porque eu deixei um tempo para a gente fazer uma dinâmica
Quem não quiser participar, não precisa, tá? É uma dinâmica bem leve. E eu queria que vocês... ela vai participar também? Pode? É bem leve. Então, o Alan vai colocar uma música para a gente. Eu vou pedir para vocês fecharem os olhos para fazer essa dinâmica. Vamos ficar bem relaxados, à vontade. Não precisem ficar tensos, ninguém vai precisar fazer nada. A dinâmica vai ser uma introspecção apenas. Eu queria que vocês imaginassem agora que vocês estão num lugar bem tranquilo, da preferência de vocês, um bosque, praia, um campo. Um lugar que traga bastante paz e harmonia, que vocês se sintam bem, em paz com vocês. E agora nós vamos perceber que nós não estamos sozinhos nesse campo, nesse bosque, nesse lugar. Nós que estamos numa multidão e estamos ouvindo ao vivo Jesus pregando. Jesus prega ao povo sobre humildade e perdão. Vamos sentir na voz de Jesus a força para buscarmos a nossa luz interna através dos seus ensinamentos. Sentir a energia que Jesus transmite com os seus conhecimentos, a confiança naquela figura ilustre, bondosa, generosa, tranquila e humilde. Como se um filme passasse numa tela à nossa frente, vamos ver agora a nossa vida nessa tela. Vamos nos ver projetados nessa tela. E esse filme passa agora exatamente aquele momento onde nós fomos ofendidos, seja por outra pessoa, seja por nós mesmos. Algo que tenhamos feito ou que tenhamos feito, que trouxe muita mágoa, muita desilusão, bastante sofrimento. E essa cena se passa na nossa tela. Nesse momento, vamos sentir a mão de Jesus no nosso ombro. E Ele nos fala: nosso irmão ou irmã se equivocou, embora ainda não tenha se dado conta. Um dia ele ainda vai lhe procurar, profundamente arrependido, por ter lhe magoado. E isso será muito bom para ele, ou para ela. Mas no momento atual,
você não precisa mais disso para ser feliz. A felicidade é uma luz que está dentro de você e só depende de você para brilhar. Deus, nosso Pai, nos deu isso para nos criar. E às vezes nós esquecemos. Você é feliz, isso só depende de você. Você ainda pode ajudar aos outros a enxergarem essa luz com o seu exemplo de humildade e caridade. Olhe para frente e agradeça por mais uma oportunidade de se lembrar quem você é e o que Deus reserva para você. Nesse momento, vamos abraçar Jesus com profundo sentimento de gratidão por essas palavras. E aos poucos vamos voltando para essa sala. Tudo bem, pessoal? Todo mundo bem? É bom abraçar Jesus? Obrigado, pessoal. Essa era a palestra de hoje. Espero que, de certa forma, a gente tenha refletido. Nada do que eu falei é novidade, todo mundo sabe. Às vezes a gente esquece, como o texto fala, que Deus nos fez felizes por natureza. Obrigado. Quer comentar? Alguém quer fazer algum comentário? Tá todo mundo se sentindo bem mesmo? Tem alguém que está meio esquisito? Meio diferente, se sentindo meio melancólico? Tá todo mundo bem? A espiritualidade não deixa. Legal. Alguém quer comentar alguma coisa? Não, ninguém é perfeito, eu muito menos. Mas uma coisa que eu aprendi depois de, acho que foram 23 ou 24 anos de psicanálise, né? A separar a minha energia do outro. Eu sou eu, o outro é o outro. E quando eu ouço aqui a colega falando de reforma íntima, a coisa vem muito por aí também, né? É você compreender acima de tudo. A partir da compreensão, você começa a entender que você é uma unidade e, ao mesmo tempo, todos estamos ligados com a sua energia. Uma coisa meio que parece que não confluente, mas é, né? Então, quando a pessoa vem tentar te ofender, você pode também não se sentir ofendido, porque aquilo é ele. Você não tem nada para aquilo. Você quebra essa energia a partir do momento que você mantém a sua energia, tá? E deixa ele com a energia dele. E deixa que as coisas vão acontecendo, né? Eu acho, assim, isso acalma um pouquinho a gente, porque não mistura as energias naquele momento. Por maior que seja a ofensa, né? Então, se você emite amor, se você fica na sua energia de amor, né?
que na verdade é a única energia boa, o resto você vibra medo, né? Então, quando você se sente ofendido, você se sente amedrontado. E você não precisa se sentir amedrontado. Você se sente amedrontado por aquela ofensa quando você entra naquela energia, né? Então, o exercício é, aquilo é o outro, não é você, não é você. Aquilo é o outro, E não é requer você. exercício mesmo, né? Porque não é uma coisa natural no nosso estado evolutivo a gente se desvincular tanto do ego desse jeito e ter esse controle emocional tão intenso como você está falando. Porque o primeiro impulso que nós temos é o da agressão, de devolver a agressão, né? Então, é uma reação, exato. Então, Mas nada impede que você diga, olha, não é por aí. Sim. Né? Ou seja, eu não sei. Não, é o caminho, só que é uma coisa que tem que ser praticada. Tem. Né? Atingir um nível de inteligência emocional para chegar a esse ponto. Compreender acima de tudo. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Eu acho que isso vale muito quando você encontra no outro, teoricamente, o culpado por alguma coisa, né? Coloca no outro, mas acho muito mais difícil quando isso é consigo, né? Quando você enxerga em si, enfim, dificuldades de autoaceitação, de auto-perdão, né? De entender que o pai te criou e tem um amor infinito por você, mas que eu acho que esse é o grande... Quando a gente acha que está no outro, até, não vou dizer que é mais fácil, mas eu acho que quando você enxerga que se você não fizer a auto-reforma, não adianta o outro mudar ou você queira que ele mude. Esse, para mim, hoje é o grande desafio, é o auto-perdão e enfim, está relacionado a você... enfim, deixar com que aceitar as suas próprias deficiências. Né? Já parou para pensar que a dificuldade de se auto-perdoar, ela está muito mais ligada à nossa, vamos dizer assim, a nossa fraqueza de se colocar no lugar de vítima. Porque quando a gente faz alguma coisa que a gente se arrepende, a gente fica lá se cobrando, eu nunca vou conseguir me perdoar porque eu não poderia ter feito isso. A gente coloca no papel de vítima de nós mesmos. Porque uma pessoa que se arrepende, a primeira coisa que ela deveria fazer para se perdoar é tentar fazer algo para compensar ou corrigir o que ela fez errado. E quando você parte para a ação, mesmo que você não vai corrigir aquilo que você fez para aquela pessoa, mas você vai tomar uma atitude contrária, que vai poder beneficiar uma outra pessoa, para compensar o que você fez, aquilo torna uma coisa muito mais fácil de se perdoar, porque você vê que você melhorou, que você errou uma vez, aprendeu, e você colocou em ação algo que foi contrário àquilo que você tinha feito. Então, o que eles falam em terapias é justamente isso. Quando você tem um problema que você não consegue se perdoar, faça alguma coisa para compensar o que você fez. Né? Bom, não vou dar exemplo, porque isso é uma coisa meio delicada, mas é o que se usa muito em terapia quando a pessoa tem sentimento de culpa. Não, concordo com tudo que vocês falaram e eu acho que, assim, esse perdão, seja ele a um terceiro, uma outra pessoa, ou perdão a você mesmo, passa por essa inteligência emocional que você comentou, no momento que você passa a compreender ou aceitar ou realizar que ninguém é perfeito, que as pessoas são falíveis e que as pessoas, assim como você mesmo, pode errar e é por isso que a gente está aqui, né? Então, aquele negócio, não se martirize, né? Não espere mais do que você, do que é a sua própria condição terrena aqui de ser humano. Então, acho que a gente quer melhorar, mas vamos um passinho por vez, né? Mas também o que não é benéfico é a gente ficar usando isso como muleta, dizendo o seguinte, eu errei, porque eu sou imperfeito mesmo, então deixa pra lá pra frente. É uma linha tênue de você racionalizar. É importante se arrepender,
Só que, ao invés de ficar no papel de vítima de si mesmo, Sim. faz alguma coisa melhor. Isso, é o próximo passo. Porque senão você fica naquela. É muito comum as pessoas falarem isso. Ah, tanta gente usa isso, tanta gente bebe, tanta gente faz isso, eu não sou melhor que ninguém, então vou meter o pé na jaca. Então, não é por aí. Então, a pessoa não está arrependida. Ela está usando só uma desculpa para continuar fazendo, cometendo os erros que ela comete e alguém cobra dela. Né? Fala, você não pode fazer isso, falta de respeito, falta de educação. Ou você magoou a pessoa. Ah, tanta gente faz isso. Então, bom, essa é uma boa questão. E qual que é a régua? a regra é o autoconhecimento. É você falar Sim, assim, né? essa Tá dentro de pessoa você, que eu né? quero ser, se essa pessoa fala, não, eu não me importo de ser uma pessoa assim, então você está naquele estágio ainda onde você não se importa com nada, você não tem consciência do outro. Sim. Quando você sente que você magoou alguém e aquilo te machuca, você tem essa empatia com a pessoa, aí você se arrepende e você fala, e agora? Sim. Vou lá pedir desculpa, mas às vezes não dá para reverter a situação. Mas então eu posso fazer alguma coisa para ajudar essa pessoa? Posso fazer alguma coisa para outra pessoa se essa pessoa não está mais disponível para me ajudar? E tenta achar uma maneira de agir. Porque assim que a gente age, a gente ressignifica aquilo que a gente fez. Mas o ponto é, a resposta está dentro de nós. Sim. Não vem de fora, né? A gente, Depende no da nosso consciência de cada íntimo, um. a gente que vai fazer essa avaliação. E imagina se Paulo de Tarso ficasse se arrependendo a vida toda pelo que ele fez contra os cristãos. Nunca seria o grande divulgador não do espiritismo naquela época, mas do cristianismo. Aí eu ia fazer uma brincadeira, mas a Beth vai ficar brava. Vai ficar brava comigo. O Paulo de Tarso usou uma muleta boa, né? Não sou mais eu quem vivo, é o Cristo que vive em mim. Mas foi o trabalhador da última hora. Né? Então, tipo assim, opa, não estou mais aqui, agora é o Cristo. Sim. Vou fazer o que o Cristo faria. Brincadeira à parte. Mas é isso aí. Sim, é o trabalhador da Ele última partiu hora. para a ação. E assim como aquele rapaz que falou na palestra, né, que Deus se utiliza até das mazelas morais, mas que são intensas em nós para produzir algo útil, né? O Paulo de Tarso, com aquele orgulho que ele tinha, aquela vaidade de ser o cara mais estudioso da religião, o mais sabido e tal, ele acabou se tornando o maior divulgador do cristianismo. Mais alguém? Eu acho que a gente chegou num ponto de evolução onde há muitos anos as pessoas se matavam para conquistar alguma coisa, né? E hoje eu acho que o que mais pega é essa parte dos sentimentos, né? As pessoas, nós como seres humanos hoje, a gente tem que trabalhar esse autoconhecimento justamente porque é a melhor ferramenta que a gente precisa hoje de evolução se a gente quer evoluir como sociedade, né? Então, eu acredito que é muito pouco falado sobre a vulnerabilidade hoje em dia. As pessoas têm medo de falar dos próprios problemas. E é essa questão do perdão, se a gente parar para analisar, é uma coisa que, assim, por que é tão difícil perdoar se todo mundo erra, né? E a hora que a gente analisar isso, que a gente tem que fazer as coisas para se autoconhecer, assim como cada um fazendo a sua parte, né? Acho que o Chico Xavier falou isso, se todo mundo mudar o que tem dentro de si, ninguém precisa mudar o que está fora, porque é exatamente isso, cada um tem que mudar aquilo dentro, e o perdão, ele faz parte disso, né? É muito mais fácil você perdoar alguém, exatamente igual você comentou, né? Quando você entende assim, não, mas isso não vai me afetar. Não vai me afetar mesmo por quê? Porque você já está num estado onde você sabe que aquilo não é seu. E não é que o outro tem mais problema que você. Não, todos nós temos problemas de maneiras diferentes. Me fez lembrar de algo que eu comentei com a moça do Hope ontem, quando ela veio agradecer, falou que estava muito feliz com a gente. Eu falei, não, eu que preciso te agradecer, porque vocês estão dando para a gente uma oportunidade enorme. Também, ela olhou assim, tipo, né? Então, assim, porque às vezes a gente se acha, né, assim, com problemas muito grandes. E a gente vem aqui, trabalha e tal, e a gente vê que, na verdade, nós temos uma vida muito boa. E ela falou para mim, você sabe que eu
estou aqui por isso também. Então, assim, é o que você falou, né? Autoconhecimento e convivência, eu acho que é algo que a gente vai trabalhar bastante. Mais alguém? Legal, pessoal. Todo mundo bem mesmo? A Beth não, é a Kátia. Legal. Então, a gente vai encerrar e vamos dar início ao passe. O Anas vai